Raíssa, bem-vinda. Você é de São Paulo? Oi, Carolina. Eu sou de Cuiabá, MT. Ah, você é de Cuiabá. Você sabe que a Lígia é de Cuiabá também. É, É. a minha professora é a Mariana, ela sempre Ah, tá Mari participando disso dela que Peixe. indica vocês. Ah, legal. A Mari é amiga da Lígia. A Mari é aluna nossa dos grupos de estudos. Legal, bem-vinda. Obrigada. Espero que você se apaixone pela fonoaudiologia, assim como nós nos apaixonamos. E já tô. Oi, boa noite, sou fonoaudióloga, estou participando pela primeira vez, sou de BH. Oi, Márcia, bom dia. Bom dia é ótimo, né? Tô acostumada a fazer grupo de estudos, boa noite. Bem-vinda. Nathalie, bem-vinda, estudante de fono. Gente, que delícia, quanto estudante. Me chama Legal, né? mamãe de dois meninos com problemas de comunicação, legal. Deixa eu voltar aqui, que eu subi, deixa eu descer. É muito bom ver esse movimento de fonos entrando, né? De alunos, porque a área precisa, né, gente? Sou a Patrícia, na verdade estou com a Medilane, sou amiga da Bia, sua amiga. Ah, legal! Oi, Patrícia! Que bom que você gosta. Bem-vinda. Espero que você aproveite. A ideia é essa, a ideia é que a gente nem faça uma aula, né? A gente monta só para ir organizando algumas ideias, né? Mas como a gente tem uma coisa mais informal, assim, vocês fiquem super à vontade para perguntar e a gente discutindo coisas de comunicação, de linguagem. A gente pensou em separar até, né? Eu não sei quais são os níveis de vocês pais aqui de conhecimento, mas a gente resolveu separar um pouquinho a diferença entre fala, linguagem, comunicação. Exato. O que o fonoaudiólogo quer dizer quando ele chega lá e fala, você tem um atraso de fala. Ou quando falar, você tem um atraso você tem um atraso de linguagem, qual que é a diferença, né? Li, você quer que eu entre aqui também ou fico aqui no celular ou fica só você filmando? A live, a gente resolveu fazer uma live no Instagram também, então a gente vai filmar aqui. Acho que eu não preciso entrar do meu, né? Ih, você tá com o microfone desligado. Porque eu tô entrando pelo da Speech e vou deixar o celular aqui do lado. Vamos ver se dá certo, Ah, vai dar sim. né? Pronto. Esperar só mais 2 minutinhos, a gente bate 8h15 e começa, pode ser? Se nesses 2 minutos alguém quiser falar, se apresentar, ligar a câmera, pode falar, fiquem à vontade. Porque onde eu vou apoiar o celular. Eu vou dar um jeito. Eu tinha ido buscar o suporte. Quem que é de Cuiabá que eu não vi? A Raíssa, ela é estudante de Cuiabá, acho que ela é aluna Legal. da Mari. A Mari, eu acho que tá fazendo chantagem com os alunos, sabia? Né, Raíssa? Ela indica muito vocês, ela sempre chama a gente para participar dos grupos de estudo. Aí eu falei, eu tenho que conhecer esse pessoal. Que bom, gente. Que bom. Oi, Ana, boa noite. A gente que agradece. São vocês, não.
E a gente que agradece a confiança de vocês. A confiança e o retorno, né? Porque aqui tem gente que Exato. já escutou a gente 1000 vezes, a Denise, Exato, gente. né? Um monte de gente. Eu vou fazer a live assim, segurando o celular. Quer que eu faça? Mas você consegue posicionar aí? Mas precisa ficar posicionado para minha cara? Sim. É, né? Tô brincando. Vou deixar aqui do lado. Tô brincando, é ótimo, tô brincando. Tá bom. Bom, então vamos embora. Deu 8h15, vamos começar, né? Vamos lá. Bom, boa noite de novo, né? Então, a proposta desse encontro é falar sobre como nós podemos estimular a linguagem em casa, né? Então, a ênfase é mais para a família, né? Para os pais, mas como tem muito terapeuta, vocês podem contribuir de uma forma bem efetiva, né? Vou diminuir aqui. E nós achamos legal colocar esse... Vocês estão vendo a tela? Sim? Perfeito. Diminuir aqui. Essa página inicial, isso aqui é a carinha do nosso site, né? Então, eu não sei se todo mundo conhece, mas ali tem muito conteúdo, né? Nós tentamos passar algumas coisas do nosso Instagram para lá. Então, só para dar um visu de como é a nossa cara nos sites. Bom, como eu posso estimular a linguagem em casa? Orientação para pais de crianças diagnosticadas ou com suspeita de TEA. Eu acredito que, com frequência, né, enquanto profissionais, vocês devem estar recebendo agora, nesse processo, e ainda, por estarmos em pandemia, crianças muito pequenas, né? Então, eu não sei se esse fato é porque as famílias estão mais em casa, se as famílias perceberam mais, né? E agora é mais assim, é um comentário que eu estou fazendo da experiência do dia a dia no consultório, né? Então, nós tivemos aqui meses parados, sem intervenção, e agora a gente está recebendo muita criança nova, muita criança pequenininha, né? Então, eu já recebi criança com 1 ano e 10 meses, 2 aninhos, todas com atraso para o desenvolvimento da comunicação social. Então, quando eu penso em comunicação social, eu olho para a comunicação como um todo, né? Pensando em atos comunicativos, em formas de comunicação, né? E na linguagem também. Acredito que vocês devem... Onde é essa moto, gente? Na minha casa. Desculpa. Imagina. Então, enquanto profissionais, eu acredito que para a gente é muito clara a distinção entre linguagem, comunicação e fala, mas para a família nem sempre, né? Então, eu vou abrir aqui só para eu ver quem aqui é família, que é pai ou mãe de crianças que apresentam atraso para a comunicação, suspeita por um quadro de TEA. Deixa eu ver, a Michele. Com 6 anos, tá bom, Thaís. Tá. Como eu estou compartilhando a tela... suspeita de apraxia. Tá? Qual é o nome do seu filho, de suspeita? 2 anos e 6. Keila, legal. 2 anos e 4 meses. Vocês são de São Paulo? RJ, beleza. Este mês recebi crianças com 14 meses e 16 meses. É isso, a gente também recebe muitos cotoquinhos. Muitas crianças muito pequenininhas, né? E é aquilo, as famílias vêm, procuram o nosso serviço e, às vezes, por conta do tamanhico, né? Como são crianças muito novas, às vezes a mãe traz para o consultório, né? E fala, minha família está achando que eu sou louca, porque eu estou procurando pelo em ovo, né? Então, a gente tem que voltar a olhar e mostrar essa diferença, né? O que é a linguagem, o que é a comunicação, o que é a fala.
certo? Então, nós sabemos que a linguagem é a nossa visão de mundo, né? Como a gente adquire todo o nosso conhecimento em relação aos significados, os contextos, né? Vocês conseguem ver a tela aí? Uhum. Pronto, melhorou para mim. É que estava bem fechadinho, né? É aquilo que nós temos, né, de imagem, as nossas representações, né? Todo o estímulo do ambiente que nós recebemos durante o desenvolvimento, a gente vai absorvendo isso em forma de conteúdo. A fala é o ato motor, né? Então, é uma produção de todas as estruturas miofuncionais, orofaciais, né? Que nós nascemos com essas estruturas, mas nós precisamos de estímulo, né? De toda essa dinâmica do ambiente para desenvolvermos a linguagem, e a fala é o produto, né? É o resultado de tudo aquilo que a gente condensa. Mas é só por meio da fala que a gente se comunica, né? A fala é a única forma de expressão de linguagem? Não. A gente pode se comunicar de várias formas. A gente se comunica por meio de imagens, a gente pode se comunicar por meio de gestos, as expressões faciais, né? A gente se comunica pela escrita, de várias formas. Então, essa diferenciação é importantíssima para quando a gente recebe essas famílias em casa. E se você que é familiar e está aqui, que é uma mãe, acho que não tem um pai, né? Então, uma mãe de uma criança com um atraso na comunicação, tenta observar isso. Será que é um prejuízo na fala? Será que é um gap, né, mais motor? Será que é um gap que pega aqui a qualidade da comunicação multimodal? Quando eu penso em multimodal, a gente olha para as formas em que essa criança consegue se comunicar, seja por gestos, seja pela questão mais de uso do corpo mesmo, das expressões faciais, né? Ou será que é uma questão de linguagem, com prejuízo para as informações que entram, para como ela recebe as informações, como ela compreende as coisas? Será que é um gap maior, de ordem superior, pensando aqui para a linguagem, ou é um gap mais motor? Né? Então, isso é interessante a família saber também. Pode falar, Ana. E na dúvida, perguntem sempre para o fonoaudiólogo que está acompanhando o filho de vocês. Né? Perguntem, mas perguntem mesmo, não saiam com dúvidas, principalmente do processo de avaliação. Na clínica, né, é o que a gente orienta todos os nossos alunos e colegas hoje, é que o melhor tipo de avaliação é aquela avaliação que ela é interventiva, né? Então, que você já saia no primeiro dia do consultório do fonoaudiólogo com alguma dica do que fazer. Pode ser uma dica pequena, mas que você já saiba o que fazer. Quando a Lígia falou da comunicação multimodal, né, que a gente se comunica de várias maneiras, é muito comum o pai chegar no consultório e falar assim pra gente: ai, meu filho não se comunica nada, ele não faz nada, ele não tem nada. E aí a gente explica para os pais que o não ter nada, não fazer nada não existe. Se tem choro, tem protesto. É um tipo de comunicação, precisa ser levado em consideração. Se tem grito, tem protesto. Exatamente. Ser levado em consideração. Se tem contato visual, tem comunicação. É uma função comunicativa. Se tem pegar na sua mão e te levar para algum lugar, é outro tipo de função comunicativa. Então, a gente sempre faz, aí eu vou falar uma coisa um pouco mais teórica para vocês, mas que eu acho importante vocês saberem, que a gente tem 20 funções comunicativas. Né? Um adulto tem 20 funções comunicativas bem elaboradas. Uma criança perto de 12 meses, ela tem pelo menos 12 funções comunicativas. Que funções são essas? Pedido de objeto, pedido de ação, pedido de ajuda, narrativa, comentário, não exibição, né, quando a criança vem. E esse tipo de comunicação, ela pode ser verbal, quando eu falo, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo do dá, que é o básico quando a gente começa, né? Dá. Pode ser só. E pode ser. Então, ele pode ser verbal, ele pode ser vocal e ele pode ser gestual. Exato. E ele pode ser verbal e gestual, ele pode ser vocal e gestual. Então, não existe criança que não tenha um padrão de comunicação. Tá? Então, fiquem atentos.
as formas como as crianças se comuniquem na avaliação e com a fone. Quando vocês saírem das sessões, perguntem como que ele se comunica dentro da sessão. A gente sempre pede para algumas sessões serem gravadas também, né? E a gente grava as nossas e a gente sempre pega muito no pé da equipe para gravar também, para os pais assistirem. Porque às vezes tem coisas que as crianças fazem com a gente, mas elas ainda não fazem com os pais. A gente precisa de apoio para generalizar. Né? Então, às vezes, começa assim, tá apontando com o dá, tô pedindo dá. Aí eu tô aqui, dá. Esse caso é clássico, a gente sempre conta em todos os grupos de estudos. Uma criança que estava fazendo acompanhamento numa equipe, né, de análise do comportamento, eles estavam treinando com a criança o dá, né? E aí o menino, a terapeuta falou assim, dá, fala dá. E o menino fazia pá, numa agonia absurda, e esse menino tem uma apraxia de fala. Exato, né? O menino tentando se comunicar, o menino ali desesperado, por isso que a gente fala que a comunicação é multimodal. Se a gente trabalha com crianças que estão dentro do espectro e já tem uma dificuldade de se comunicar, validem as comunicações. O pá que ele estava tentando fazer um dá, ele não fazia porque era uma apraxia. A mão que ele estava balançando era um pedido. Se a gente começa a ignorar tudo isso, a gente faz com que a intenção comunicativa caia lá embaixo. E mais importante do que fala, a gente precisa ter intenção. Eu sei pra gente, né? É que eu sei que vocês, pais, sempre ficam muito focados na questão da fala, que é muito agoniante. Mas mais a fala é lá em cima. Exatamente. E aqui, sabendo discriminar, é uma dificuldade de fala. Como que eu posso ajudar essa criança? Enquanto terapeuta, eu vou olhar para essa dificuldade e vou encontrar formas de facilitar, né? Fazer com que ele consiga se expressar. Então, tem o uso dos aplicativos, tem as pistas visuais, né, do PECS, que é funcional, que a gente consegue dar voz para essas crianças, mas nós podemos pensar até nas vocalizações. Qual tipo de vocalização que eu posso aceitar dessa criança, né? Então, se é uma criança que tem dificuldade para fazer o vozeado, eu vou criar oportunidades para essa criança criar o vozeado, né? Então, se a família tem domínio e consegue discriminar, ele tem uma dificuldade motora. Então, até a forma de cobrar essa criança em casa, de criar situações de trocas comunicativas vai ser diferente. Imagina uma criança que não consegue produzir a voz, sendo cobrada excessivamente para fazer um som do dá. Gente, ele não vai querer fazer. É uma criança que tem uma linguagem muito boa, né? Que tenta se comunicar, mas que não tem controle, né? As informações não chegam como deveriam na musculatura e não funciona. Então, chega um momento que ele vai parar de tentar, porque ele está ali na expectativa e ele se frustra, né? E aí vem os comportamentos inadequados, né? Li, eu acho que eu vou pedir para participar da live no Instagram, aí eu filmo falando também e não fica só a imagem. Vou pedir, se autoriza aí? Claro, claro. Aí a gente filma dos dois. Tudo bem. Aí fica a tela da fala e a tela do coiso aqui. Ações importantes. Então, quando essas crianças chegam no consultório, ou se você é a família, né, e tem uma criança com algum tipo de manifestação que te chama a atenção, quando que você tem que acender a sua lâmpada, né, de atenção e cuidado? Será que essa criança apresenta comportamentos inadequados ou disruptivos, que são as famosas birras, né? Vou colocar aqui entre aspas, né? Quando ela tenta se comunicar, quando ela não consegue se fazer entender, isso tudo tem que ser levado. E a gente pode tentar criar estratégias para tentar diminuir esses inadequados, as birras, né? Como elas acabam chegando para o consultório, pensando nos meios de comunicação. A comunicação é tudo. Né? Então, se eu consigo melhorar a comunicação dessa criança, o comportamento melhora. Né? E, infelizmente, às vezes, tentando fazer com que a criança se acalme, a família acaba agindo de uma forma que reforça positivamente. Né? Então, ela acaba aumentando a frequência de um comportamento que não é tão bacana assim. Né? Então, esse quadro, eu acredito que para muitos aqui vai ficar até um pouco repetitivo, mas é importante para essas famílias saberem como relatar, né? Como observar. Chega lá e fala para a terapeuta, mas é que ele é muito inquieto.
Mas vamos pensar, como que é essa inquietude? É uma criança que tenta ficar subindo nas coisas, fica correndo de um lado para o outro, que fica tentando sentir a textura da parede, se está geladinha, né? Então, a família tem que tentar desmiuçar esse comportamento, né? Como ele surge, né? E se ele é disruptivo, o que ele faz? Ele se joga no chão, ele bate a cabeça, ele não mostra que ele tem dor, né? Ou então ele tem uma tolerância para a dor que é um pouco maior do que você espera com uma pessoa, né? De desenvolvimento típico. Será que ele tem questões alimentares? Ah, ele come bem, mas ele só come doce. Ou ele come bem, mas ele só come produto de determinada marca, né? Então, ou ele parou de comer do nada. Comia de tudo e um dia amanheceu sem querer comer. Então, isso tudo, se você é família, você tem que saber levar para a terapia também. Por que nós colocamos tudo isso? Antes de pensar em como a gente vai estimular, eu tenho que saber descrever e saber o que observar, certo? Então, alterações sensoriais. Será que ele está brincando de forma funcional com o carrinho? Ou será que ele está deitando para ver o movimento do carrinho? Isso aqui é uma busca visual, né? É uma busca visual pelo movimento da roda. Ele gosta de tudo que gira? Também, né? Será que ele fica girando em círculos? Será que quando ele está muito feliz, ele balança as mãozinhas, ou então faz um apertãozinho nas mãos, ou então aperta, contrai alguma parte do corpo? Todas as manifestações que vocês olham de corpo, de comportamento físico, isso tudo vocês podem levar para uma terapia, para a gente tentar ajudar vocês a como contornar, a como tentar reduzir um pouquinho a frequência desses comportamentos. Se alguém falar que vai limpar com alteração sensorial, é mentira, não limpa. Eles diminuem, a gente consegue suprir as demandas do corpinho dessa criança, mas não limpa 100%. Né? E todo mundo tem algumas questões sensoriais, todo mundo pode ter alguma estereotipia. Por exemplo, algum movimento repetitivo. Eu estou ansiosa, ou eu aperto a boca, ou eu arrumo o cabelo, né? As crianças, quando estão felizes, eles podem pular, mexer a mãozinha, eles podem dar pulinhos, eles podem correr, né? Eles podem fazer um sonzinho. A rotina do sono e o padrão. Será que é um sono reparador, que dura a noite toda? Será que só dorme com o pai e com a mãe? Será que só dorme junto com a mãe? Será que essa criança demora para dormir e acorda com qualquer coisa? Isso tudo vocês também têm que saber observar para trazer, tá bem? E tem algumas outras manifestações que a gente também pode olhar. Como tem um monte de terapeuta aqui, vocês querem colocar algum exemplo? Eu acho que tem muita coisa para a gente citar aqui. Né? Denise. Com certeza, Patrícia, hipersensibilidade auditiva. Né? Sensibilidade auditiva, muito bem. O que mais? Hipersensibilidade. A própria ausência dos gestos, né, pessoal? E a própria questão da pandemia, né, o isolamento social dessa criança, né? Acho importante a gente observar isso, né? Quanto tempo exposto à televisão, ao computador, como a gente está pegando crianças bem pequenininhas, isso tem também sido apresentado nas narrativas da mãe, né? O isolamento total, as crianças que nasceram na pandemia, né? E aqui, Denise, é bem interessante você ter colocado, que eu até falei com a Ana, acho que a gente poderia fazer uma live, Ana, sobre isso, porque a pandemia, ela pode gerar um certo gap, mas a gente não pode colocar tudo na conta da pandemia. Sim. Né? Então, esse isolamento, ele tem ali a dinâmica familiar, o ambiente estimulador que a família pode proporcionar, mas eu acho que ele pode enfatizar um pouco algum gap que já estava presente ou gerar algumas questões ali de linguagem, mas não como um todo, né? Eu vi que saíram poucos estudos já, falando sobre a interferência da pandemia no desenvolvimento de algumas crianças, né? Eu vi um chinês que mostrou que houve um aumento de peso nas crianças pequenas. E esses dias saiu no Globo Repórter, se eu não me engano, falando sobre isso também, né? Sobre a obesidade infantil,
sobre a exposição a alimentos, né, que não são tão saudáveis, o aumento ao uso de telas, tudo que promove a um sedentarismo, né? Eu acho que a gente tem que estudar isso, ver qual vai ser o impacto da pandemia, desse isolamento, né, que já passa de um ano, no desenvolvimento das nossas crianças, né? Não só para os que estão dentro do espectro, quanto para as crianças típicas. Mas alguma coisa fica, né, Denise? Também acho. Essas avaliações interativas, nesse momento da pandemia, a gente já começa a surtir efeito. E ver o retorno da mãe na sessão seguinte, já narrando, olha, deu certo, e você já começa a perceber alguns sons daquela criança. Então, é importante essa sinalização, essa observação, não é? Uma questão mais fora desse contexto de pandemia, não tem uma resposta assim tão satisfatória do momento da avaliação, nesse período de avaliação, avaliativo, né? Sim, com certeza. A Mayumi colocou aqui no chat, e você falou de movimento repetitivo. Meu filho está com mania de colocar a mão na boca. Dependendo da idade do seu filho, a busca oral, ela é normal. Principalmente se a gente pensar nas crianças menorzinhas, né, que tem um atraso, às vezes esse colocar na boca pode ser uma busca oral ou pode ser de fato, uma alteração sensorial, né? Uma busca oral acentuada, 2 anos e 4. Para todos os comportamentos, gente, a gente tem que olhar para a topografia, né? Para como ele surge. Então, ele põe as coisas na boca, mas ele coloca tudo, né? Então, ele não pode ver um cantinho, ele vai pôr na boca. Ele pegou alguma coisa aqui na palma da mão, lambeu. Põe os brinquedos na boca. Se foge do que é padrão e se está ali muito presente, muito excessivo, opa, é uma red flag, né? Um sinal de alerta. Vou ficar de olho nisso. Mas no desenvolvimento infantil acontece, tem a fase ali sensório-motora que a criança põe as coisas na boca mesmo, a experienciação, né? E aí, deixa eu ver, quem que mandou essa informação foi a Mayumi. Você pode observar como que é esse movimento repetitivo, né? Será que ele está fazendo do mesmo jeito, colocando as coisas na boca? Será que ele está explorando essas coisas, né? Como esse comportamento é expresso, né? Uma boa pergunta. Aí... A Bianca colocou aqui, está perguntando se ele morde, se ele lambe, como essa criança aceita texturas nas mãos? Isso. Pergunta importante. E por que gente, aproveita, Bianca é TO. Bianca é TO. Ele aceita bem a ponto de ser, tipo, amar muito? Ele aceita bem a ponto de querer pôr a mão, o pé, a cabeça toda? Buscador de sensações? E aí, quais são as red flags nas crianças pequenas? Né? Nós passamos aqui já por algumas manifestações, mas a gente pode olhar aqui para alguns sinais e demandas, né? É uma criança que não engaja nas brincadeiras, tem o menor interesse pela fala do outro, o jogo simbólico, né? Que, além do brincar funcional, de fazer o uso adequado dos objetos, será que ele simboliza, ele traz elementos que não estão nessa brincadeira? Fingir que está comendo alguma coisa e fazer um comentário, né? Isso é simbólico, né? Trazer uma representação que não está ali, um símbolo, né? Será que essa criança já faz uso dos gestos, né? Ou ele não apresenta gestos, ou faz muito pouquinho, ou então ele fez um gesto alguma vez e nunca mais fez, porque isso também acontece nos nossos casos, né? Ou então tem um balbucio diferente ali, né? Então, o balbucio são os sons que as crianças fazem. Eu vou tentar fazer essa explicação mais simples, gente, porque tem família, tá bom? Então, uso de gestos não convencionais ou balbucios escassos e ativos. São aqueles sons repetitivos, né? Que tem a mesma frequência, a mesma entonação que a criança faz durante atividades ou então quando está livre, né? Tem alguns gestos que são diferentes, que não são funcionais, né? Alguns movimentos atípicos, então tem crianças que fazem um movimentinho com a mão, né? Uma busquinha com os olhos, né? A gente espera que uma criança pequena comece a fazer imitações, né? Então, opa, meu filho não imita, meu filho não esboça reação a quando eu tento fazer alguma coisa durante as brincadeiras para ele me imitar,
Então, ele não faz uma imitação ainda, né? Se eu olho para alguma coisa, ele ainda não compartilha atenção. A gente chama de atenção compartilhada esse triangular dos olhos. Então, vou dar um exemplo bem bacana, que eu gosto. Imagina que você vai num restaurante e tem alguma coisa que você queira contar para quem está com você. E aí você não pode falar. Você olha para essa pessoa, para outra coisa, não precisa ser da pessoa, e olha de volta para quem está com você. Você faz um triângulo comunicativo. Esse triângulo comunicativo se chama atenção compartilhada. É quando você compartilha o seu interesse ou você comunica alguma coisa por meio do olhar nesse triângulo, né? Então, as crianças começam a fazer essa atenção compartilhada desde pequenininhos, né? Ali por volta dos 10 meses. A criança tem 2 anos, pega um objeto e fixa o interesse no objeto, mas não olha para você. Então, isso é um sinal de alerta. E até uma das estratégias para a gente pensar, opa, eu tenho que aumentar a atenção compartilhada do meu filho. A gente vai chegar nessa parte que está bem daqui a pouquinho. Já mostro para vocês. Essa criança pode apresentar menor interesse pela fala do outro, ela não responde quando a gente chama, o contato visual é mais limitado ou ele é ausente, né? Ou é aquele olhar que parece que atravessa os olhos. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas isso existe também, né? Então, não tem tanto interesse pela fala do outro, né? Pelo que o outro fala. Balbucio escasso e atípico. Gente, eu repeti um slide. Ou dificuldades em habilidades linguísticas mais elaboradas, como abstração, né? Abstrair é escutar alguma coisa, entender o que está dito, o que foi dito naquela frase e conseguir fazer, por exemplo, uma inferência ou entender metáforas, coisas que não estão explícitas no que foi dito, mas que passa batido pela criança. Então, se a gente olha lá para o desenvolvimento infantil, por volta dos 5, 6 anos, vou colocar, a criança começa a ter ali essa habilidade de se colocar no lugar do outro, de entender coisas que não foram ditas, mas conseguir se colocar no lugar do outro, né? Olhando aqui para metalinguagem, para cognição social. O que é isso? É conseguir saber, se eu fizer alguma coisa, será que a outra pessoa vai ficar chateada? Será que essa pessoa vai ficar feliz? Eu vou fazer essa brincadeira porque o outro vai achar engraçado, né? Então, isso tudo são habilidades que a gente espera que as crianças façam, já maiores, não pequenininhos, mas que elas podem apresentar algum tipo de manifestação por volta dos 5, 6, né? De se colocar no lugar do outro, fazer inferências, certo? Conforme a criança vai crescendo, além da fala, vem a habilidade de contar coisas, né? De trazer, que ela brincou na escola, que caiu e machucou um joelho, né? Então, é bem comum também a gente escutar das famílias no consultório que ele fala, mas ele não consegue me contar nada do que ele fez. Foi bom na escola hoje? Foi, sim. Né? Então, tem aquelas respostas curtas que não evocam que não puxam o que ele fez, com que ele brincou, se ele gostou, se ele não gostou, né? E isso é um prejuízo muito importante, né? Isso já saindo ali da primeira infância, pensando em crianças um pouco maiores. Tem as alterações para aquisição de sons, né? De adquirir fonemas e da própria linguagem receptiva, de seguir instruções, de compreender ordens, né? De compreender e de fazer leitura da nossa expressão facial, por exemplo. Então, são coisas que as crianças podem apresentar, e enquanto pai, a família também pode ficar de olho nisso. Será que se eu dou uma instrução para a criança e falar, olha, leva esse celular lá para a mamãe, será que ele sabe que o celular é um celular e que ele vai levar até lá? Né? Então, são coisas para a gente ficar bem atento. Por conta dessas... Você quer falar? Eu? Alguém fez um respiro? Não? Não, eu estou escrevendo no chat, não estou respondendo a pergunta. Tá bom. Beleza. Por conta dessas alterações de linguagem, a criança pode apresentar os prejuízos sociais. Só que, na verdade, quando a gente pensa lá no diagnóstico, né? Então, se você é uma família que tem alguma criança que acabou de receber o diagnóstico ou tem uma suspeita, a gente olha sempre para dia de diagnóstico. Vamos imaginar aqui 2 círculos.
Aqui eu penso na comunicação social. Aqui eu penso no comportamento restrito e estereotipado, certo? Aqui eu tenho que preencher 5 critérios. Nesses 5 critérios de comunicação social, eu olho para a comunicação, como a gente viu que existe a diferença lá, né, de comunicação, linguagem e fala. Na comunicação social, será que essa criança interage? Será que essa criança socializa? Será que essa criança já fala? Será que ela fala e troca com o outro? Será que ela consegue responder a minha iniciativa comunicativa? Será que ela brinca de forma funcional e simbólica? Será que ela brinca e compartilha esse brincar com o outro? Né? Então, isso tudo está dentro da comunicação social. Comportamentos restritos e estereotipados são os movimentos, os interesses que as crianças podem apresentar, a forma de brincar repetitiva, seriam esse critério B, né? Critério A, critério B. É claro que se eu tenho um prejuízo para a comunicação, eu vou ter um prejuízo social, né? Enquanto pequenininho, talvez não fique tão claro alguns traquejos de socialização. Por exemplo, se eu falar tal coisa, será que a outra pessoa não vai ficar numa saia justa? Né? Enquanto é pequenininho, a tendência é que a família ache engraçado, né? E ele entrou no elevador e falou não sei o que, eu fiquei tão sem graça. Só que essa criança vai crescer. Lá na frente, vai ser uma criança que vai ter um prejuízo muito significativo no trabalho, na escola, com as outras pessoas, né? De não ter o filtro social. Porque o TEA não é só aquele que não fala, que tem dificuldade para compreender. Pelo contrário. A pessoa que está dentro do espectro pode ter prejuízo aqui. Eu vou colocar como filtro, tá? Para tentar deixar mais dinâmico. Falar as coisas sem se colocar no lugar do outro. Falar as coisas que não deveriam ser ditas naquele momento, né? Então, o TEA é muito amplo. Não é só aquilo de não fala ou que demorou para falar. Tem outras coisas que vêm junto, certo? E aí é por isso que a gente coloca aqui o prejuízo social, na compreensão de inferências sociais e dificuldade na linguagem não literal, né? Não literal é aquilo que não está claro. E que interfere, claro, na leitura do ambiente. Pronto, chegamos no ponto que a gente propôs, né? Como que eu posso estimular a linguagem em casa? Então, eu coloquei alguns tópicos, né? Para a gente conversar. Mas, assim, para os fonos é mais, e eu vou pedir a ajuda de vocês para colocar aqui mais orientações, certo? Eu posso criar oportunidades para a comunicação da criança. Então, é muito comum a gente ver que a criança não tem a intenção comunicativa, ela não inicia. E a resposta da linguagem, né? As nossas iniciativas são bem escassas. E aí, por conta disso, é bem comum, mais do que a gente imagina, a gente vê que algumas famílias acabam desistindo, sabe? Deixando de lado. Poxa, eu estou pedindo aqui, ele não responde, eu vou fazer aqui por ele. Toma água, tá aqui o carrinho, né? Tá aqui a comida, né? Então, acabam fazendo pela criança. Então, a ideia é criar oportunidades para comunicação. Pega o brinquedo que ele gosta, não deixa tão acessível, dá para colocar um pouquinho mais para cima, para ele olhar para o brinquedo. São hipóteses, tá, pessoal? Para ele olhar para o brinquedo e olhar para você. Se ele faz isso, é uma atenção compartilhada. Ele pode olhar para o brinquedo e estender o bracinho, né? Então, até a criança apontar, gente, é muita coisa, né? Ele tem que estender o braço, ele tem que ter a intenção de mostrar para você alguma coisa. Eu vou estender o braço, vou estender um dedinho em direção a alguma coisa, né? Então, eu vou pensar em oportunidades para a criança se comunicar. Ela quer uma coisa que ela gosta, que bolachinha gostosa, vamos lá. Né? Então, deem espaço para a criança tentar se comunicar de alguma forma. Né? Cuidado com perguntas. Às vezes, na ânsia de que nossos filhos falem, a gente enche eles de pergunta o dia inteiro. E a gente acaba virando pais que só dão demanda. Né? Cuidado com isso também e o tipo de pergunta. Se ele já tem uma dificuldade de comunicação, se ele já tem uma dificuldade de interação, simplifica a pergunta, faz pergunta fechada, sim ou não. Acho que a pergunta clássica é aquela, mas eu pergunto para ele como foi na escola, ele não me fala. E eu volto no carro perguntando, como foi na escola? Como foi? Ele não fala. Ele ainda não tem condição de falar. Então, vamos fazer perguntas. Exato. E tudo bem? Sim. Vamos dar modelo,
Vamos facilitar para ele também. Porque muitas vezes as crianças sabem que é difícil para elas, principalmente aquelas que têm um transtorno motor, né? Eles sabem que é difícil, né? E aí, escolham os momentos em que vocês vão demandar. E nunca deem demanda sem uma orientação prévia. Então, assim, para a criança que tem apraxia, por exemplo, não adianta vocês falar, você quer ver um macaco, macaco. Às vezes o macaco está muito distante do que ela pode falar. Então, sempre tem uma orientação. Nunca, jamais, em hipótese alguma na vida, fala em silabado. Macaco, não. Para criança que tem um transtorno motor ou uma apraxia, é sempre prolongando o final. Macaco, alterando a pronúncia. Né? E aí, em vez de que é uma trissílaba, usa uma de pepá, pá, papai, palavras de alta frequência. Exato. Tá. Então, se é uma criança que apresenta uma suspeita, conversa com um fonoaudiólogo, né, para ver por onde que a gente começa. Será que essa criança já tem condições da gente exigir determinado som? Será que eu vou ensinar a criança a produzir um som, né? Será que eu não estou cobrando demais? Porque tem família que vira ali um terapeuta 24 horas, né? Tipo um plantão médico. Gente, a criança se sente sufocada, é o tempo inteiro. Pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chega uma hora que a criança pode parar de fazer, porque ela não aguenta mais, né? Então, estimular a linguagem não é só insistir na fala, é tudo, gente. Desde a narrativa que você faz, do que você está fazendo. Olha, abriu! Uau, que legal! A Peppa Pig. Só nisso eu já fiz uma nomeação, nomeei um personagem, eu fiz uma onomatopeia, né? E ainda entrei ali numa brincadeira para atrair a atenção da criança. Isso tudo já é estímulo, né? Isso tudo faz parte do estímulo de linguagem receptiva para atrair a atenção da criança com um objeto que ela goste muito. Exemplo, a Peppa Pig, né? Então, é um recorte de uma possibilidade. Saber o que a criança gosta. Se ela gosta de números, eu posso tentar usar a temática números para atrair a atenção da criança para outras coisas. Né? Então, eu posso associar os números com carrinho, eu posso associar os números para a gente contar quantos bonequinhos tem. Eles não precisam estar presentes ali fisicamente, mas a gente pode introduzir os números para atrair e chamar a atenção da criança. Né? Outra coisa, deem espaço para que eles respondam. Parece absurdo, mas às vezes a gente não dá. Às vezes, na nossa angústia, a gente pergunta e a gente responde. E aí, escola, tudo bem? Foi tudo bem? A gente faz muito isso. Como foi na terapia, tudo bem? Como foi na casa da foi legal? A gente pergunta e a gente responde. Então, o silêncio também faz parte, né? O silêncio também faz parte da comunicação. Espera a resposta. Outra coisa, pistas visuais, elas ajudam e organizam. Pistas visuais em casa, pistas visuais de rotina. Existem sites que têm sequências de pistas visuais, eu vou colocar aqui. Sites e sequências de pistas visuais para que vocês imprimam, para que vocês façam em casa. A criança que tem um atraso de linguagem, seja ele qual for, é uma criança que precisa compreender o mundo. E talvez ela precisa compreender o mundo pelas pistas visuais. Então, é ter uma rotina em casa, um calendário, saber quais são as atividades que vão ter no dia dela, saber que uma hora ela vai ter que ir para a escola, um cardápio de brinquedos, um cardápio de comida. A gente não sabe o que nosso filho quer comer, porque eles não falam. Então, pine as fotos do que eles gostam de comer, coloca na geladeira, ensina eles a pedirem por ali o que quer comer. Eu vou colocar aqui no chat 2 bases de figuras, tá? De sites que vocês podem baixar figuras de graça para montar pistas e atividades para os filhos de vocês. E eu não sei se vocês... tem o Arasaki, que a Ana passou aqui, se vocês conhecem o Comunicatea. O Comunicatea é um grupo de mães que fazem parte de um grupo lá do Unifesp, que trabalham com comunicação alternativa, né, e aumentativa. Elas estudam tudo o que vocês imaginarem, gente, da forma mais atualizada, de aplicativo, de uso de imagens. Elas disponibilizam tudo num drive,
e fica no Instagram delas, no Comunica Terra. Vou passar aqui também. É uma ótima sugestão, né? Vanessa tá show visual, muito bom. A Vanessa, fonoaudióloga, também está assistindo pelo Instagram e ela deu uma dica de um outro show visual. Vou compartilhar aqui, Vanessa, obrigada. Esse eu não conheço, tá? Mas vou colocar aqui. As pistas visuais, gente, elas são tão importantes. A gente, às vezes, elas são importantes para a gente compreender o mundo e elas são importantes também para a gente se comunicar. E não tenham medo de achar que, nossa, porque eu estou usando pista visual, meu filho não vai falar nunca. Não, isso é mito, é mentira. Ele vai falar. Ele precisa começar a se comunicar. Existem muitos estudos que eles vão medindo, né, as habilidades de comunicação da criança e as habilidades cognitivas. Quando a criança começa a se comunicar, as habilidades cognitivas fazem elas aumentam. E aí, por isso que aumenta a chance, às vezes, quando a gente entra com uma comunicação alternativa, aumenta a chance da criança começar a falar e ecoar mais. Porque as habilidades cognitivas aumentam também. Estou com dificuldades na inclusão e uso o Pinterest para adaptar a matéria da escola para o meu filho. É isso. Perfeito. O Pinterest tem muita coisa, desde imagens para você estabelecer uma rotina, quanto imagens para histórias sociais. Então, contar coisas que estão acontecendo, e até mesmo, a Thaís, né? Apresenta para ele uma antecipação do que vai ser feito. Olha, monta aqui, tem vários aplicativos, tem o Rotina Divertida, por exemplo, que você pode colocar ali. Hoje você vai acordar, vai tomar banho, escovar os dentes, vai tomar o café da manhã, vai pôr a roupa e vai para a escola. Quando você chegar na escola, você vai entrar. Então, começa a dar previsibilidade. Pode ser um quadro de rotina, mas até mesmo a previsibilidade do que vai ser feito, né? E eu acredito que para ele vai fazer muita diferença, porque para todas as crianças, previsibilidade é tudo, né? Principalmente criança que tem dificuldade com flexibilidade de rotina, né? Estabelecimento de padrões, né? E aí, muitos problemas de comportamento, né, de disruptivos e comportamentos inadequados acontecem porque a criança não tem previsibilidade do que vai ser feito ou do que vai... Quando a gente entra com suporte visual e ela entende, isso melhora demais, demais. E aí, assim, se você tem uma criança que ela não fala, ela não é verbal, na hora que você estiver brincando com ela, não brinca cobrando palavras. A brincadeira entre você e o seu filho tem que ser uma brincadeira prazerosa. Então, brinca no nível que ele consegue. Né? Se você está fazendo, investe nas onomatopeias, né? Investe no som dos bichinhos. Isso. Fala devagar quando estiver cantando. Às vezes tem muito pai que vai cantar e fica assim, não, é muito rápido, ele não consegue acompanhar. Então, lentamente. Lobato. Tem recursos na internet muito legais, por exemplo, multigestos. O multigestos, ele é um método? Não é, né? Mas porque para ser método precisa ser medido, mensurado e tudo mais. Mas ele é uma estratégia que a gente usa muito e orienta muito os pais para que eles usem. Porque ele é bom, ele tem o apoio, as músicas, o apoio não só de boca, mas o apoio de dedo, né? Esse material da Multigestos é o mundo da Alice, se eu não me engano. Então, é bem comum, as famílias chegam e falam, tem um canal no YouTube que mostra, tipo, é uma boca que fica falando, não sei o quê, é isso mesmo. Então, é muita música com variação de prosódia, que é essa musicalidade da fala, né? Uma boca que chama atenção, né? Um batom vermelho, que articula bastante, que prolonga os sons, né? E junto ainda fica um dedinho fazendo movimento, né? Junto com as mãos, para mostrar que tem uma musicalidade que varia, que tem uma língua que sobe, que tem um lábio que aperta, né? Então, isso tudo tem nesse canal, mas são coisas que a gente pode usar em casa, vocês, pais, e a gente entra com os toques, né? Infelizmente, dentro do consultório hoje, nós não temos o feedback visual de ver a boca, né? Por conta da pandemia, mas faz muita diferença, principalmente para crianças com dificuldades motoras, né? E a gente pode usar esses sons mais divertidos, eu coloquei aqui, sons orais divertidos, né?
são as onomatopeias mais bem exageradas. Então, a gente pode fazer sonzinhos para atrair a atenção da criança. A gente pode usar esses sons orais divertidos associados a brincadeiras físicas, cosquinha, pega-pega, criar expectativa, né? E colocar esses sons, porque a criança gosta. Até a criança que tem um comprometimento maior, ela se liga nesses sonzinhos, né? Então, é uma ótima estratégia. E aí, lembrem de sempre falar também no nível deles de linguagem. Se eles são não verbais, vocês falam uma palavra, né? Se você quer que pegue, dá, vem, senta. Porque se a gente começa, ei, fulano, vamos sentar, perdeu. Não vai passar. Então, sejam claros também no comando das coisas que vocês querem. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu peço coisa para ele não vai. Quando a gente vai ver a maneira como pede, é super extenso. Não, calma, então é fulano, vem, senta, dá, usa apoio de gesto. Se ele já fala uma palavra, você sempre usa uma palavra e mais uma. Então vamos supor que vocês estão brincando. Aí seu filho veio e fez gato. Aí você, na sua vez, você fala gato grande, ou gato pequeno, ou gato sei lá o quê. Usa o gato e complementa. Tá? Olha, se ele vem e faz mu, aí você faz mu, a vaca. A vaca mu. Sempre a partir daquilo que ele traz, quando ele trouxer. Né? Mas sempre a partir daquilo que ele traz, você faz mais um. Assim você vai aumentando o vocabulário de uma forma que seja mais naturalística, né? E aí, parem de fazer uma coisa, eu sei, eu vou falar pra vocês pararem, mas eu como mãe até dei risada aqui, porque eu falo toda hora. O que é isso? O que é isso? Nossa, o que é isso? Para. Não pergunta. E se ainda tem um transtorno motor de fala, uma dificuldade motora, a gente nunca faz uma pergunta. O que é isso? Como é o nome disso? A gente sempre faz, esse aqui é o, ou esse aqui é a. Por quê? Porque se a criança tem um transtorno motor ou uma apraxia, ela tem uma dificuldade em pensar e falar. Eu tenho um problema, uma questão de execução, de planejamento, programação e execução. Se eu estou demandando o tempo inteiro dela, o tempo inteiro ela está travando, o tempo inteiro ela está travando. Então, quando eu começo a construir ela e eu falo, isso aqui é um... a chance de livro é muito maior. Do que eu ficar, filho, o que é isso? Filho, qual que é o nome? Às vezes eles metem, até a gente brinca que tem paciente nossa que eles metem o louco, né? Isso aqui, ó. Você sabe exatamente o que eles sabem exatamente o que você está pedindo, e eles estão aqui, ó. Pro lado. E aí, vamos prestar atenção. Acho que eu sempre falo isso em toda aula, desculpa ser repetitivo, né, para quem é fonoaudiólogo, mas vamos prestar atenção nos presentes que o Instagram trouxe pra gente, né? O pessoal aí que é TEA, que é verbal e tá botando a boca no mundo, porque agora temos autistas que também falam e se posicionam, apesar de alguns, às vezes, serem um pouco polêmicos e tudo mais, eu acho que vale apenas escutá-los em relação a algumas coisas, por exemplo, o contato visual. O Lucas Atípico é um que, para mim, ele é sarcástico, né? Ele é debochado, ele fez agora um quadro de eu amo um neurotípico, porque a gente sempre posta, né? Eu amo um atípico. E ele postou, eu amo um neurotípico. O meu neurotípico fala coisas, eu não entendo o que ele quer dizer. O meu neurotípico usa umas expressões de linguagem que não tem sentido. Tá cortando, Ana. Tá cortando? Voltou? 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 Ana? Oi? Cortou? Gente, tá cortando para todo mundo? Ou foi só para mim? Ana, Oi, a conexão tá tudo bem. E agora, voltou? Tá melhor. Tá melhor? Então eu acho que usem os Instagrams, né? Tipo do Lucas Atípico, que ele tem o quadro do Eu Amo um Neurotípico, que ele tira um barato com a nossa cara, porque eu acho importante ouvir o que eles têm para dizer. E eles falam coisas aversivas, né? Então quando o paciente não tá olhando, a gente vai lá e pega no rosto ou pega no braço de uma forma um pouco mais abusiva, o quanto isso é intrusivo, né? O quanto eles se queixam disso.
E aí tem um episódio de uma menina que eu gosto muito, que é da Carol, que ela conta outro dia, né, que ela morria de medo, que ela tinha muita estereotipia de pular, né? Ela pulava muito, e a mãe dela falava: filha, pelo amor de Deus, você tá pulando tanto que você vai abrir um buraco no chão. E aí, quando ela ia pular, ela pulava devagar, porque ela tinha medo de buraco. Você para pra pensar, você fala: nossa, como a gente é idiota, por que a gente fala isso? Não vai abrir um buraco no chão. É. E ela falou que durante anos na vida dela, ela tentava pular em lugares diferentes, para não abrir o buraco. Então ela pulava aqui, depois ela ia para lá, na volta ela tinha todo um esquema. E na verdade era porque ela não tinha entendido essa coisa da abstração, né, da figura de linguagem no começo. Exatamente. É isso. É. E aí, nisso tudo, no que a gente pensa, né? No engajamento nas atividades. Então, a brincadeira, ela não precisa ser sempre a mesma coisa. Eu posso fazer várias brincadeiras com um objeto só. Então, blocos de encaixe, eu vou fazer a brincadeira natural, que a gente espera, óbvio, né? Vou encaixar ali os bloquinhos. Depois eu posso fazer uma chuva de blocos. Eu posso colocar esses blocos na minha cabeça. Eu posso fazer de conta que o bloco virou um avião, que o bloco é um carrinho. Então, todas essas variações são estratégias para a gente aumentar a permanência numa atividade, melhorar o engajamento e até mesmo a troca, né, atencional da criança com a gente. Né? Então, essa dica é bem para a família mesmo. Né? Então, variar a brincadeira. Geralmente, é interessante usar os objetos junto com brincadeiras sensórios sociais. O que são sensórios sociais? Brincadeiras mais físicas. Cosquinha, pega, 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 faz um avião, levanta a criança, gira a criança, cria expectativa, né? Então, durante essas estratégias sensórios sociais, o que a criança tem que fazer? Ela antecipa a ação do outro. Se ela antecipa a ação do outro, ela está percebendo que o outro está ali. Então, só de antecipar, eu já estou criando uma expectativa, que já é uma outra habilidade. Tudo isso é muito pessoal, né? É muito interacional. Eu sei que o outro está ali, ele está interagindo comigo, então eu vou antecipar a ação dele, eu vou antecipar a rotina. Antes dele acordar para me dar susto, numa brincadeira de dormiu e acordou, eu vou antecipar que ele vai me dar um susto, eu vou dar um susto nele. Então, parece uma coisa pequenininha, né? Para os pais que estão assistindo, mas não é. É uma função e uma habilidade tão importante que faz toda a diferença durante o desenvolvimento do jogo simbólico e da brincadeira, que reflete na linguagem, né? A troca de turno, a nossa conversa é isso. Eu estou conversando com vocês, agora é minha vez do falante, vocês estão me ouvindo. Daqui a pouco alguém pode usar o intervalo para falar alguma coisa, para fazer um comentário. Então, essas trocas começam lá na brincadeira, né? Saber fazer alternância de turnos, né? E durante tudo isso, dessas estratégias de aumentar o engajamento, a gente também olha que existe uma melhora atencional. Geralmente, as crianças que não ficam numa brincadeira só, elas são mais dispersas, né? Então, elas têm dificuldade não só para interação, mas também para aprender outras habilidades, para permanecer em uma atividade de leitura e de círculo, por exemplo, na escolinha, que tem que ficar sentado esperando, né, a vez dele, ou então prestando atenção no que a professora está falando. Isso tudo a gente consegue melhorar por meio da brincadeira, olhando para essas habilidades aqui, que são a base da comunicação. Engajamento, antecipação de ação, antecipação de rotinas, expectativas, contato visual, reciprocidade, né? Para eu me comunicar, eu preciso de tudo isso daqui, né? Isso. E aí, durante essas interações, eu vou mostrando os gestos, né? Então, vi que a criança está ligada, ela está presente e manifestando o mínimo de interesse nas atividades que eu proponho, eu vou ensinando os gestos, né? Então, o tchau, eu posso mostrar aqui. Como a criança está vendo a palma da minha mão, agora é bem em caráter de curiosidade. Quando ela for dar tchau, ela vai fazer isso, porque é isso que ela vê. Então, ela dá tchau assim, porque ela está vendo, né, a palma da minha mão. Então, na hora de dar tchau, ela faz isso. Ela está imitando, mas ela não conseguiu refinar, né, abstrair que eu, pessoa, estou fazendo aqui. Ele, ouvinte,
tá vendo isso, tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então, eu posso, nesse momento, pegar a mãozinha da criança, nada invasivo, e mostrar, olha, uma ajuda física, tchau, e esvainecendo, e saindo dessa dica, né? Mais física para uma coisa mais leve, de estender o braço, de mostrar o movimento, né? E sempre direcionando para a forma correta. Né? Alguém por aí tem alguma dúvida específica de alguma coisa que, sei lá, a gente não falou e que está muito agoniado? Se quiser perguntar no chat, a gente conseguir ajudar. Isso. Outra coisa que é interessante é que, às vezes, os pais não deixam as crianças no chão, né? Então, fica com medo, um excesso de cuidado. Então, a criança tem que experimentar, ela tem que explorar o meio, né? Então, quando a gente pensa na exploração, vou aprender as coisas, mas aí você pode discriminar. Será que ele está experimentando de forma repetitiva? Né? Tem as estereotipias, né? Então, a gente pode fazer um redirecionamento, tentar ensinar uma forma funcional de brincar, mas não insistentemente. Como eu disse anteriormente, estereotipia a gente não limpa, né? Não dá para, não sair totalmente, mas a gente pode redirecionar para um uso mais funcional. Não fazer pela criança, né? Que é o que a gente já conversou lá no comecinho, né? Então, não desistir. Então, se a criança apresenta poucas respostas, a gente vai continuar estimulando até essas respostas, a nossa linguagem, ao que ela está sendo estimulada ou exposta, apresentem melhoras, né? Estejam ali minimamente efetivas, vou colocar dessa forma, né? Mas não desistir. Então, eu recebo famílias que falam, eu fico muito frustrado, porque eu estou ali tentando e a criança não responde, né? Ele não gosta dos brinquedos. Compro todos os brinquedos, ele gosta da caixa. Então, brinca com a caixa. Para de comprar brinquedo, vamos brincar com a caixa, né? Dá para fazer tanta coisa com a caixa. Então, isso tudo a gente pode colocar em prática no dia a dia, né? E acho que senta no chão, fala com eles, olha, mesmo que eles estejam ignorando, que as respostas não sejam sistemáticas, mas eles sabem. Às vezes eu tenho um pai que fala até que fica desestimulado, pensa em desistir, porque nada adianta. Gente, tudo adianta. E o trabalho de formiguinha, se é agoniante para vocês, para a gente também é. Para a gente também é. Né? E a gente fica ali quebrando a cabeça, tentando ver por que não vai, tentando pensar na melhor forma de poder ajudar vocês em casa. Então não desistam, é uma coisinha de cada vez, um pequeno passo de cada vez. E aquela coisa de ele não fala porque ele não quer, não existe. Se a criança não fala, é porque ela tem uma dificuldade. Então, exatamente. Às vezes, os pais, às vezes, é difícil aceitar a dificuldade do filho, né? Da gente olhar para isso. Né? Meu filho, por exemplo, tem alteração sensorial, um monte, meia, etiqueta, e eu demorei quase 3 anos para olhar para isso. Né? Falar, ele não usa meia porque ele não quer, ele não faz tal coisa porque ele não quer, porque ele não gosta. Até que eu comecei a reparar que aquilo que eu mais falava todos os dias era o que estava acontecendo. Eu falei, caramba, eu não estou olhando para a dificuldade dele, ele é prematuro, ele tem uma questão sensorial, putz, meu filho tem uma dificuldade. Né? Olhar para a dificuldade, aceitar essa dificuldade, eu acho que é o primeiro passo até para a gente começar a estimular direito, sabe? Tem uma Exatamente. Fala sobre a Mayumi falou tá. Isso. É uma pergunta da Mayumi, né? Na verdade, ela está pedindo para a gente falar sobre os benefícios da criança ser colocada na escola, porque no momento ela não consegue, mas alguns profissionais já sugeriram isso. Então, na escola, a criança vai ter um bombardeio de estímulos, né? Então, ela vai ter ali muita criança que fala pelos cotovelos, que cutuca, que puxa para brincar. Então, para a linguagem, para a interação, para a socialização, é maravilhoso, né? Porque ela vai receber isso o tempo todo. Então, se é uma criança que não é tão responsiva à linguagem, lá ela vai ter muito modelo e muito estímulo. Crianças que puxam para brincar, ela vai ter oportunidades de imitação, né? Ela vai ter o modelo de crianças falando, de crianças usando gesto. Então, a escola é um ambiente extremamente estimulador, né? E dependendo se você se sentir mais seguro, que eu geralmente oriento os pais sim, a escola é um ambiente que ajuda e estimula, mas ela não substitui a terapia.
Exatamente. Então, assim, vai colocar na escola, já sabe que tem um atraso, já sabe que tem uma dificuldade, já busca terapia. Nem que seja uma vez por semana. E depois vai para a escola junto. Porque uma criança que não fala, às vezes quando ela é colocada, eu nunca esqueço uma mãe falando para mim, que era um menino que tinha um atraso de linguagem, a primeira vez que ele entrou na escola e viu aquele monte de criança, a cara dele desesperada era tipo, meu Deus, essas crianças são aliens. Desse tamanho, as crianças vinham, ele saía com medo, né? Então, terapia sempre junto. Se percebeu que a linguagem não coloca tudo na conta da escola, vou pôr na escola e vai resolver. Pode ser que resolva, mas a grande chance, às vezes, é que não resolva por si só. Então, faz os dois. E em época de pandemia, a escolha tem que ser da família, né? É o que a gente sempre orienta. Se a sua família abarca, se a sua família banca o enviar para a escola agora, envia. Se você não se sente seguro, não envia. Nesse momento, é uma decisão muito pessoal de cada família. A gente não interfere na decisão de vocês. Exatamente. Né? E agora, como tem muito terapeuta aqui, gente, se vocês quiserem dar mais dicas, né, para as famílias, né, como estimular em casa a comunicação dessas crianças, esteja no espectro, ou fora do espectro, com atraso para o desenvolvimento de fala, com apraxia, né? Então, acho que, enquanto profissionais, a gente pode promover bastante coisa. A Verônica colocou uma coisa legal aqui. A Ana citou o exemplo de perguntar para os nossos filhos, como foi na escola? A gente teria que modelar a resposta, é verdade. Eu disse o que não fazer, mas eu não disse o que fazer. Então, modela a resposta, né, da criança falando, foi tudo bem, mamãe, após esperar a emissão de um som, no caso de uma criança não verbal. Né? Ou uma criança que faz suporte de CAA, né? Então, pergunta e modela no aplicativo. Né? Pergunta e modela no aplicativo. A gente tem uma resposta muito boa de pais também que estão sendo treinados no uso de CAA e que estão conseguindo colocar coisas incríveis, até comentários, assim. Né? E modelem também. Tem alguns aplicativos aí, se tiver algum pai que tem curiosidade, comunica até legal. Tem alguns aplicativos legais, cursos legais na internet. Mas é isso, sempre dá o modelo do que você quer de resposta. Exato. E outra coisa, eu acho que perguntas abertas demais, elas dificultam a resposta da criança. Perguntar como foi na escola é muito abrangente, né? Então, bem, você foi na escola hoje? Você viu a professora? A professora estava feliz? Sim. E você? Riu muito na escola? Você riu? Por quê? Você brincou de pega-pega? Com quem? Fulaninho foi na escola hoje? E o lanche que você levou? Você comeu bolacha? Estava boa? Que legal. Então, trazer perguntas mais direcionadas. E tem as crianças que são verbais, mas que apresentam interesses específicos, né? Vou dar um outro exemplo. A criança gosta de carro. Estou no carro. A criança está lá atrás. Nossa, que carro bonito. Esse carro vermelho, será que é um Golf? E esse daqui, esse passou muito rápido. O que é isso? É um Volvo. Sabe? E a gente vai colocando coisas para atrair a atenção da criança. Então, os interesses específicos, os interesses restritos, os interesses especiais, né, que são aqueles que a criança gosta muito, mas não fica só preso nisso, a gente pode usar a nosso favor. Né? Em casa, você pode usar isso para atrair a atenção da criança, para puxar uma conversa. Né? Bandeiras, eu tenho outro paciente também que ama bandeiras, Thaís. Ele ama, ele sabe. De onde era, gente, que ele trouxe? Era uma montanha incrível. Ele sabe várias bandeiras, acho incrível a bandeira. E aí você pode usar isso para tudo, desde a estimulação da linguagem até uma construção de troca dialógica, né? Para uma narrativa. Então, vou trabalhar com fala, vou trabalhar a produção verbal. Eu posso trabalhar com as bandeiras, posso trabalhar com os carros, com os símbolos, tudo a gente consegue adaptar. Perfeito. Alguém quer contribuir de alguma forma, dar alguma orientação? Se aqui tem família, eu espero que a gente tenha ajudado bastante, né? De alguma forma, a gente tenha sido assertiva, né?
Porque antes de orientar, a gente precisa explicar o que a gente quer, né? Então, quando nós montamos esses slides de roteiro, eu até pensei, né? Falei, não dá para a gente só falar o que a gente quer estimular sem mostrar a diferença da linguagem, da fala, da comunicação, quais são as manifestações que as famílias podem ligar aqui uma lanterninha, né? Um sinal de alerta para o TEA, né? E que precisa, sim, procurar um profissional para ajudar, né? Mas, inicialmente, eu já posso fazer algumas coisas em casa, né? Infelizmente, algumas famílias não têm recursos, não têm condições de ir atrás, né, de um profissional. Então, com esses grupos, com essas aulas, a gente quer fornecer instrumento para as pessoas que não conseguem, para os profissionais de fora, né? E até mesmo abrir um espaço para compartilhar. Eu vi que tinha uma professora do AE. A ideia é a gente montar alguma coisa para professores também, pelo menos uma roda de conversa, uma vez por mês para os professores, então, professores da escola dos filhos de vocês, nesse mesmo esquema, gratuito, para a gente discutir as dificuldades de adaptação, de material, sala de aula, né? Então, acho que professores é um público que tem surgido e é um público que faz muita diferença, assim. Então, a nossa ideia também é que, de repente, numa próxima, mês que vem, a gente fale com os professores e os pais também, e junte todo mundo. A gente avisa, não sabemos ainda mais o que vai ser, mas mês que vem tem de novo. Exatamente. E aí, se vocês quiserem sugerir algum tema, pode mandar para a gente, tá bom? Acho que todo mundo aqui deve ter a nossa página no Instagram. Quem não tem, esse daqui é o speech.fono, né? Manda lá como direct ou manda aqui na caixinha de diálogos. E aí, uma vez por mês, a gente abre esses aulões com temas que são bem frequentes na nossa vida, né? Já foi a ecolalia, agora nós temos aqui a comunicação, né? Como estimular em casa. E vamos pensando em outros temas também. Vocês podem mandar que a gente abraça, tá bom? É isso. A gente adora passar umas coisas assim. Falou qualquer que a gente vai. Vamos lá, a gente vai. A gente adora. Dá um jeito. É isso mesmo. Né? Mês que vem a gente está aqui de novo. Pensei em temas legais. Tá bom. Muito obrigada pela presença, viu? Gostei do tema dos professores, é uma dificuldade nossa, das terapeutas, né? Com essa troca. E ouvindo várias terapeutas falando, participando com a dificuldade de vários professores. Eu acho que é isso que junta, é isso que une. Com certeza. Eu acho. Com certeza. A escola, a gente receber, para ser criticado. E não é essa a nossa intenção. Né? Agora tem uma criança que está mordendo muito na escola. Tem oferecido uma demanda muito alta para essa criança. Então, esses detalhes, essas minúcias que eu acho que a gente deve trabalhar mais e divulgar mesmo, fazer grupos de apoio. É importante para os profissionais da educação quanto para nós, terapeutas, eu acho, e para as mães. Acho que a gente só sai ganhando nisso tudo mesmo. Exato. Parabéns. Vocês arrasam. Muito obrigada. Imagina, obrigada. Vocês também, gente. Quem que está aqui uma hora dessa estudando? A gente, né? Então, o nosso trabalho, para quem gosta, até coloquei aqui no chat, né? É um trabalho, mas a gente gosta, e o tempo passa tão, né? E é o dia inteiro falando disso. Se deixar o final de semana também. Você vai morar comigo, Verônica. Acabei de atender agora, acabei de ver ela lá no consultório, entrei e vi ela aqui. Falei, gente, vamos morar na casa da Verônica daqui a pouco. Não me aguenta mais. Então, gente, não aguenta mais olhar pra minha cara, pelo amor de Deus. Não. Vamos descansar. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Descansem. Até mais.